Olá pessoal do oitavo ano, vamos aqui falar um pouco sobre o Canadá, né? Canadá, esse país tão interessante que apresenta algumas particularidades no que se diz respeito à sua economia, no que se diz respeito à sua cultura, certo? Ao seu povo, ok? Então vamos primeiramente falar um pouco de suas características, algumas características gerais, como um pouco da sua economia e sua população. No que diz respeito à economia, o Canadá, em 1996, ou seja, em 1992, na verdade, aderiu a um acordo, né, junto com os Estados Unidos e junto com o México. Esses três países assinaram um acordo de ingresso, né, ao NAFTA, um bloco econômico, né, de Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que tinha como principal objetivo eliminar as barreiras comerciais entre esses três países membros, e como também favorecer os investimentos e promovendo o respeito à propriedade intelectual. Esse bloco, lá em 2017, ele apresentou um PIB, né, de pouco mais de 22 trilhões de dólares. Né? É uma quantia considerada a nível mundial, né? E isso significa dizer que o NAFTA ele é um bloco, né, de grande relevância para a economia mundial. Agora sim, existem algumas diferenças no que se diz respeito à produção desse PIB, quando a gente vai analisar a participação de cada país membro. Porque, vejam só os Estados Unidos, ele é responsável por cerca de 88% desse PIB, né? Dessa produção desse bloco. Né? 88% é dos Estados Unidos, 7% do Canadá e 5% do México. Então, assim, existem umas diferenças muito grandes no que se diz respeito na participação econômica desses três países. Isso está refletido em quê? Né? Por exemplo, vejamos o seguinte, vamos analisar a população, o PIB e o IDH desses três países. Como, por exemplo, os Estados Unidos ele tem uma população de 324,4 milhões de habitantes. Um PIB, né, que foi observado em 2017, de pouco mais de 19 trilhões de dólares. Sua posição no ranking mundial desse PIB corresponde ao primeiro do mundo, ou seja, isso caracteriza os Estados Unidos como uma potência econômica do mundo, a principal potência. Seu IDH ele é o 10º, né? Esse ranking foi analisado em 2015, então os Estados Unidos está no ranking de 10º lugar no seu IDH. O Canadá ele tem uma população relativamente pequena, com pouco mais de 36 milhões de habitantes. O seu PIB mundial, o seu PIB em 2017 foi de 1,6 trilhões, muito baixo em relação dos Estados Unidos, que foi 19,3. O seu PIB em 2017, do Canadá, estou falando do Canadá, né? Em ranking do mundo, ele é o 10º, né? O 10º país com o melhor PIB, certo? O seu IDH leva a posição de 10º, ou seja, relativamente o IDH do Canadá é razoável, é bom, ok? Agora observe atentamente o México, esses dados do México. O México ele tem uma população de pouco mais de 129 milhões, com um PIB de 1,1 trilhão de dólares, muito baixo em relação aos Estados Unidos, certo? O seu PIB, a sua posição no ranking mundial, ele é o 15º. E o IDH, ele está numa posição de 77º, ou seja, 77 a posição, certo? No México, pessoal, os indicadores, como vocês acabaram de observar, são extremamente diferentes em relação aos demais membros do acordo. No que se diz respeito ao IDH, no que se diz respeito ao ranking do PIB no mundo, né?
essas desigualdades, né, quando o México ingressou como parceiro no bloco, despertou uma certa expectativa de que as coisas relativamente iriam modificar no México, né, no que se diz respeito. Iriam surgir oportunidades de emprego, a migração iria diminuir, né? A economia iria fluir, e na verdade não foi isso que aconteceu. A desigualdade de rendas, as menores oportunidades de emprego, o país impulsionaram a migração de mexicanos para os Estados Unidos, né? Isso é o que a gente vê frequentemente. E aí, pessoal, em 2016, cerca de 81% das exportações do México destinavam-se aos Estados Unidos, certo? Como também 47% de suas importações provinham dos Estados Unidos. O mesmo acontece com o Canadá, né? O mesmo acontece. Eles exportam bastante, os seus produtos, na maioria, são exportados para os Estados Unidos, cerca de 76%, né, dos seus produtos são destinados aos Estados Unidos. E como também eles compram bastante dos Estados Unidos, 52%. Isso é lógico. Se em um bloco, né, existe essa diferença grande entre os membros, só tem 3, e os Estados Unidos é o principal, né, parceiro para os dois, isso significa que os Estados Unidos vai comprar, como também vai vender bastante para esses países. É um negócio muito lucrativo para os Estados Unidos, é claro. A população do Canadá, onde é que essa população ela se concentra, certo? A sua diversidade cultural. A população do Canadá, pessoal, ela foi muito... teve desde o período de ocupação, de colonização do seu território, teve uma ligação muito forte com os Estados Unidos, né? Aquela região que nós estudamos, passada a região de Boswash, a megalópole Boswash nos Estados Unidos, e a de Chips, né? Essa proximidade da população Canadá, a região mais populosa do Canadá, fez com que a região nordeste do Canadá apresentasse, nordeste não, sudeste, né, apresentasse um certo desenvolvimento populacional. Então, o Canadá, ele é o segundo maior território do mundo, apresenta o segundo maior território do mundo, perdendo apenas para a Rússia, né, com mais de 9 milhões, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, 9.984.670 quilômetros quadrados. Isso eleva à segunda posição em território, perdendo apenas para a Rússia, né? Canadá, conforme já falei agora há pouco, com 36 milhões, pouco mais de 36 milhões de habitantes, né? E essa população ela está distribuída ali entre a fronteira, junto à fronteira dos Estados Unidos, né? Ela se concentra principalmente no Vale do Rio São Lourenço e no sul do território, certo? É só nós observarmos bem o mapa que a gente vai observar que está bem próximo à fronteira, a concentração da população. E se nós formos observar, a densidade demográfica do território canadense ela é bastante irregular, né? Por ser o segundo maior território do mundo, ela tem uma população relativamente pequena e irregularidade grande. Ela se concentra apenas ali nas regiões do Vale do Rio de São Lourenço, como também no sul do território, ali próximo aos Estados Unidos, certo? O restante do país ele apresenta vazios demográficos, e isso é resultante devido o país apresentar altas latitudes, mostrando que parte central e parte norte do território é extremamente frio, onde apresenta grandes florestas de coníferas, né? E aí impede muitas vezes a concentração populacional. Sua diversidade cultural é um fato que a gente deve dar destaque. A diversidade cultural e linguística ela é oriunda devido à forma de ocupação, de colonização. O território canadense foi colonizado por 2 povos, ingleses e franceses.
Então nós vamos perceber os anglos canadenses e os anglos e os franco-canadenses. E sem contar também já com a presença de as nações dos povos indígenas e os inuites, né, que já habitavam o território do Canadá. Então essa população ela é observada basicamente dessa forma: os franco-canadenses e os anglos-canadenses, os povos indígenas e os inuites, ok? Por conta esses dois povos que colonizaram o território canadense, né, existiram conflitos lá no passado. A questão tanta foi o surgimento da Guerra dos 7 Anos, de 1756 e 1763. Essa guerra, na verdade, ela veio motivada por questões de domínio de território, né? De domínio de território, quem mandava mais. Então, o Tratado de Paris, de 1763, que marcou o término desse conflito, determinou que os territórios ocupados pela França, na América e em outras partes do mundo fossem cedidos à Inglaterra, né? Só que, em função dessas rivalidades históricas, né, muitas coisas aconteceram, como foi o caso lá em 1995, né, ainda por questões culturais, né, aconteceu um grande plebiscito no Canadá, justamente para tornar a província de Quebec independente, né. Isso era um movimento separatista, né, que queria transformar essa província num país, Quebec, uma vez que ela corresponde aos povos franco-canadenses, né, de cultura francesa. Tanto que no Canadá existem as duas línguas oficiais, o francês e o inglês. Então, quem mora no Quebec, a língua oficial lá é o francês. Então, por conta dessas questões culturais, houve esse plebiscito. Só que a maioria decidiu não, né, votar pelo não, né, contra o movimento. Então, permanece ainda hoje lá com essa situação. O panorama econômico do Canadá. O território canadense, pessoal, ele apresenta uma enorme fonte de riqueza, principalmente no que a gente vai ver, aquelas regiões próximas ao Vale do Rio, né, e como também as áreas de florestas. Então a gente compreende que ele apresenta elevados números de recursos energéticos, né, como carvão e petróleo, os minerais metálicos, de madeira, água, né. Mais de 60% da energia consumida no país é obtida de usina hidrelétrica, né. E as extensas áreas cultiváveis, né, em relação ao total de sua população. O Canadá conta com um cenário econômico bastante diversificado. Então, a gente vai observando bem, pessoal, esse mapa que tem na página 149, a Economia do Canadá, a gente vai ver que essa atividade econômica, indústria, produção agropecuária, tudo está ali centralizado na região onde também se concentra a maior população, né? Na região próxima à região dos Grandes Lagos e no Vale do Rio São Lourenço, ok? Então, o que predomina nessa produção econômica do Canadá? Indústria automobilística, de borracha química e de aparelhos elétricos e eletrônicos, entre outros, né? Então, a gente vai observar que essas atividades econômicas ela têm uma forte influência do capital estadunidense. As concentrações industriais do Canadá também, a gente vai identificar que elas se concentram nessa mesma região citada agora há pouco, na região dos Grandes Lagos e no Vale do Rio São Lourenço. É a região que apresenta um eficiente sistema de transporte, composto por ferrovias, rodovias e vias marítimas, fluviais e lacustres. Então, toda essa intensa malha, né, ela integra toda a região, as regiões dos Grandes Lagos, como também a do Vale do Rio São Lourenço. Outra atividade que é muito importante no Canadá é a extração de madeira, né?
extração de madeira, essa madeira oriunda das florestas de conífera, e que ela vai beneficiar as indústrias de papel, né? Cerca de 50% do papel consumido no mundo, ele é oriundo do Canadá, dessas grandes florestas de conífera, aquela região que não é povoada, onde tem um vazio demográfico. E aí você se pergunta, se extrai tanta madeira, isso se acaba? Claro, os governos, o governo lançou notas, programas, né, recentemente, de reflorestamento de todas essa área, né? Ou seja, o que se fosse extraído fosse replantado. Então, pessoal, como também se destaca a intensa atividade agropecuária, né? Todas essas atividades agropecuárias, elas são desenvolvidas